vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui analisando o conteúdo de seitas e heresia. Hoje vamos gravar um vídeo sobre Adventismo do sétimo dia, né? Então, Adventismo do sétimo dia. Vamos falar de acordo com suas crenças e práticas, dentro dos seus conceitos, dentro da sua história, dentro da sua origem. Então, aqui dentro da origem, como começa o Adventismo do sétimo dia, né? Tudo começa aqui com Guilherme, né? É chamado Guilherme Miller, ou chamado William Miller, né? Pastor batista do estado de Nova York, né? Nos Estados Unidos. Ele viveu ali em volta de 1818, baseado em Daniel 8:14. Ele me diz, até 2.300 tarde e manhã, o santuário será purificado. Afirmou que Cristo voltaria à Terra no dia 23 de março de 1843. Foi uma profecia. Não aconteceu previsto por Miller. Anunciou que Cristo voltaria no dia 23 de março do ano seguinte. Porém, ao chegar essa data, Miller e seus seguidores, aproximadamente 100 mil, sofrem nova decepção. Uma vez mais, Miller fez um novo cálculo, segundo o qual Cristo voltaria no dia 22 de outubro daquele mesmo ano. Porém, essa previsão falhou também. Então, dos muitos grupos que o havia seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja, fundamentada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Esta nova interpretação surgiu de uma suposta revelação de Hiram Edson, discípulo fervoroso e amigo de Miller. Segundo Hiram Edson, Miller não estava equivocado em relação à data da vida de Cristo, mas sim em relação ao local. Afirmou ele que na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado no santuário celestial, não só no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Analise comigo, vamos analisar. Então foi com relação somente ao local. Cristo entrou no santuário celestial nessa data, né, do século XIX. Nós vamos aprofundar mais um pouco mais na frente. Sobre a questão da história. Dos 3 grupos que apoiaram Hiram Edson na sua nova revelação, 2 deles deram substancial contribuição para a formação da seita hoje conhecida como Adventismo do sétimo dia, né? O primeiro era dirigido por Joseph Bates, que observava o sábado, né, em vez do domingo. O segundo grupo dava muita ênfase aos dons espirituais, particularmente ao de profecia. E tinha entre os membros a senhora Ellen Goldwhite, né? Mais tarde sendo White, que dizia ter o dom da profecia. Ellen Goldwhite é a profetisa do Adventismo. E ela dizia ter o dom, né, de profecia, muito bem acreditada, né, a senhora Ellen Goldwhite. Ao se unirem os 3 grupos, cada um deu a sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro, a revelação de Edson, com respeito ao santuário celestial. O segundo, o legalismo. E o terceiro, o legalismo, que é o sábado, né, e o terceiro grupo cooperou com uma profetisa que, por mais de meio século, haveria de exercer influência predominante na fundação e crescimento da nova igreja, né? Em maio de 1863, por questões de coordenação e sobrevivência, organizou-se a Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia. Vamos lá. Com relação à questão da doutrina, né? A doutrina dos Adventistas do sétimo dia. Vamos dar uma analisada aqui com relação a isso. Doutrina, né? A questão, o estado da alma após a morte, isso é muito bem discutido, muito falado no seio da igreja, no seio de teologia, no seminário, nas faculdades teológicas, nos debates, nos colóquios, né? O Adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma é reduzida ao estado de silêncio, de inatividade.
e de inteira inconsciência, isto é, entre a morte e a ressurreição, os mortos dormem. No período intermediário, os mortos dormem, né? Estão no estado inconsciente, calado. É isso com relação ao justo. A questão de uma refutação, vamos fazer uma refutação bíblica, né? Precisamente aqui o texto de Lucas 16, versículo 22 e 30, resiste à história do rico e Lázaro, né? Logo após a morte, e mostra que o rico, estando no inferno, no Hades, né? Levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Versículo 23 do capítulo 16 de Lucas. Clamou por misericórdia. 24. Teve sede. Versículo 24. Sentiu-se atormentado. Versículo 24. Rogou em favor dos seus irmãos. Versículo 27. Ainda tinha seus irmãos em lembrança. Versículo 28. O cara estava consciente, o cara estava com a razão acesa. Persistiu em rogar a favor de seus entes queridos, versículo 30, ele queria voltar a viver para pregar para os seus irmãos. O cara estava muito bem consciente e vivo, não estava dormindo, ele estava acordado. Ele estava acordado, ele não estava inconsciente, não estava no sono inconsciente. O que está na Bíblia é o que está em Lucas 16, 22 e 30, né? Vamos colocar novamente também Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 30. Comenta sobre aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Segundo o rei de João, elas clamavam com grande voz. Versículo 10. Inquirir o Senhor, versículo 10. Reconhecer a soberania do Senhor, versículo 10. Lembrar de acontecimentos na terra. A galera está consciente, a galera está acordada. Clamavam por vingança divina contra os ímpios, está todo mundo aceso. Outra questão da doutrina aqui, as expressões dormir na Bíblia, vamos colocar aqui como refutação bíblica, né? As expressões dormir ou sono usadas na Bíblia para tipificar a morte falam da indiferença dos mortos para com os acontecimentos normais na terra. Quem morreu já não sabe nada. Assim como o subconsciente continua ativo enquanto o corpo dorme, a alma do homem não cessa sua atividade quando o corpo morre. Muito é um fato. Olha só, a palavra de Cristo na cruz ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. É uma prova da consciência da alma imediatamente após a morte. Vamos colocar outros textos, esse aqui já temos base suficiente para refutar. Doutrina, o destino final dos ímpios e Satanás. Spence, um dos mais lidos escritores adventistas, escreveu: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existir. Essa questão é o seguinte, que quando, vamos dizer, o justo morreu em Cristo, ele está dormindo. No período intermediário entre a morte e a ressurreição, ele está esperando o sol tocar da trombeta para ele ressuscitar dentre os mortos. Agora, com relação aos ímpios que morreram sem Cristo, tem a chamada doutrina chamada aniquilacionismo. Eles não creem na doutrina do inferno, eles creem que o ímpio vai ser aniquilado, exterminado, acabado e ponto final. E ali termina. Vamos fazer uma refutação à luz da Bíblia, né? Esse ensino contradiz a seguinte passagem de Daniel, capítulo 12, versículo 2, né? E principalmente Mateus, capítulo 25, versículo 46, né? Uns vão ressurgir para a vida e outros para a morte, o destino eterno, sem Cristo. Estão de acordo ao que afirma. Os justos ressuscitarão para a vida, gozo eterno, enquanto que os ímpios ressuscitarão para a vergonha e horror igualmente eterno. É a questão que todo mundo está consciente, tanto aqueles que vão para o céu como aqueles que vão para o inferno. E aqui não diz no texto que os ímpios vão ser exterminados, o chamado aniquilacionismo. A outra questão, aqui, vergonha e horror eterno, não significa destruição ou aniquilamento. Essa palavra fala do estado de separação entre Deus e o ímpio após a sua morte. Se fosse certo que o ímpio será destruído, porque então terá ele de ressuscitar
e depois ser lançado no lago de fogo, como está registrado em Mateus capítulo 25, 41. Apocalipse capítulo 14, 10 e 11 diz que os adoradores do anticristo serão atormentados, e a fumaça de seu tormento sobe pelo século do século. Olha lá, milênios. Isso não é aniquilamento, aniquilamento. Quanto à pessoa de Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que ele, o anticristo e o falso profeta serão atormentados no lago de fogo pelo século do século para sempre. Isso não é aniquilamento. Tanto Satanás como o anticristo e o falso profeta vão ser presos no lago de fogo eternamente. Não tem base para a doutrina do aniquilacionismo, como eles colocam. Com relação à doutrina da expiação, vamos analisar. Segundo o Adventismo do sétimo dia, a doutrina da expiação é explicada partindo do seguinte raciocínio. Em 1844, Cristo começou a purificação do santuário celestial. Lembra lá no início da visão do Edison, né? Em 1844, que falou que Miller errou somente a questão com relação ao local e não à data, né? Então, em 1844, Cristo começou a purificação do santuário celestial. O céu é a réplica do santuário típico sobre a terra, com 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. É a estrutura do tabernáculo. No primeiro compartimento do santuário celestial, Cristo intercedeu durante 18 séculos. Eles colocam do ano 33 ao ano de 1800, olha lá, do ano 33, Cristo morreu no ano 30 até o ano 33, a base, vamos colocar diante da cronologia bíblica, né? E acontece agora do ano de 33 até 1844, em prol dos pecadores penitentes. Entretanto, seus pecados permanecem ainda no livro dos registros, não tem base. Vamos colocar, a expiação de Cristo permanece inacabada, pois havia ainda uma tarefa a ser realizada, a saber, a remoção de pecados do santuário no céu. A doutrina do santuário levou o adventismo do sétimo dia finalmente a declarar: nós discordamos da opinião que a expiação foi efetuada na cruz, misericórdia, conforme geralmente se admite. Agora a refutação bíblica. A Bíblia ensina que a obra expiatória de Cristo é perfeita, Hebreus 7 e 27, Hebreus 10 e 12. A salvação do crente é perfeita e imediata. A pessoa, quando é salva, aceita Cristo como seu Salvador, ou que Cristo se torna Senhor e Salvador da vida dela, é instantâneo. Ela crê. Se ela morrer naquele momento, ela é salva. João 5, 54. João 8 e 36, Romano 8 e 1, né, que é o contexto. Agora, o pecado colocado sobre Satanás. Quando, portanto, os 2 bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representava Cristo e Satanás. Olha lá, Satanás não somente arrastou o pecado e o castigo dos seus próprios pecados, mas também dos pecados da horta dos remidos, os quais foram colocados sobre ele. Também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. É a questão do dia da expiação, os 2 bodes escolhidos, né? O bode Azazel, né? O bode da expiação e o bode do sacrifício, né? O bode que era lançado no inferno, não, que era o bode que era levava, que era conduzia, né, simbolicamente os pecadores para o deserto, representava Satanás. Mas os 2 bodes em si, né, representa Cristo, tanto que leva como o que é sacrificado, né? Então, como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava sobre a cabeça do bode, né, emissário, semelhante a Cristo, porá esses pecados sobre Satanás, o originador, instigador do pecado. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. Vamos fazer uma refutação para tentar entender à luz da Bíblia, para ficar mais explícito, mais claro para a gente na Bíblia, o que a Bíblia quer dizer disso. Vamos analisar agora Levítico, capítulo 16, versículos 5 e 10. São apresentados 2 bodes para a expiação dos pecados na festa da expiação, no dia da expiação. Satanás não é a nossa oferta pelo pecado. Foi Cristo e não Satanás quem carregou nossos pecados.
A gente pode pegar a referência de Isaías 53:4, né, e outros textos afins aí, João 1:29, Cordeiro de Deus. Não era só o bode expiatório que fazia expiação pelo pecado. Eram os dois bodes. Levítico 16:10. Azazel pode ser traduzido por afastamento, remoção ou emissário. Logo, colocar os pecados sobre o bode Azazel significa afastá-lo, é o que leva para o deserto, é o que Cristo fez. Levou nossos pecados. Uma vez que a morte do primeiro bode efetuou plena redenção dos pecados, nisso representando Cristo, a maldição a eles devido foi removida, afastada, isso de modo a não mais retornar. A aceitar a expiação sobre o bode emissário, transferida a obra de Cristo para o diabo, ele seria um co-salvador de maneira nenhuma. O que perverte e diminui a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Nada disso. Outra questão assim mais razoável, vamos colocar, razoemos, né, se não é assim o ensino adventista. Os pecados crentes são lançados no santuário do céu e lá fica. Os pecados do santuário celestial são depois transferidos para Cristo e tornam-se dele. Esses pecados de Cristo na sua segunda vinda são lançados sobre Satanás e passa ali a pertencer. Misericórdia, que loucura. Quando Satanás for aniquilado, também os pecados serão. Meu Deus. Tal doutrina é uma deturpação do plano de salvação apresentado na Escritura, planejado, executado e aplicado pelo próprio Deus. Não tem base bíblica. A outra questão que vamos analisar é a guarda do sábado. O crente deve observar o sábado como dia de repouso e não domingo. Crer que os que guardam o domingo aceitarão a marca da besta, é o que está registrado no grande conflito. Sobre o governo do anticristo, Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que o domingo será o selo do anticristo. Então o sábado, para eles o quê? O sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo do anticristo, né? Preste atenção, o sábado é o selo de Deus e para aqueles que não guardam o sábado, mas vamos dizer entre aspas, guardam o domingo, é o selo do anticristo, né? A observância do sábado como dia de repouso tomou força quando a senhora Ellen White começou a alegar ter recebido uma revelação segundo a qual Jesus descobriu a arca do concerto e ela pôde ver dentro das tábuas da lei. Para sua surpresa, o quarto mandamento estaria no centro, né? Rodeado de uma auréola, né? Auréola de luz. Novamente, vamos pegar isso aqui. A observância do sábado, preste atenção. A observância do sábado como dia de repouso tomou força quando a senhora profetisa Ellen White começou a alegar ter recebido uma revelação, segundo a qual Jesus descobriu a arca do concerto, perdida desde a época de Josias, e ela pôde ver dentro as tábuas da lei. Para sua surpresa, o quarto mandamento estaria no centro, rodeado de uma luz, de uma auréola, né? A auréola de luz, etc. Vamos colocar uma refutação bíblica, né? Dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, todos, exceto o sábado, são ratificados no Novo Testamento. Vós convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o sábado à luz da Bíblia, sobre a lei à luz da Bíblia. Eu peço que você acesse lá o vídeo sobre respostas apologéticas. Eu falo sobre o sábado. Falo sobre o sábado à luz da Bíblia, falo sobre a questão dos 10 mandamentos, a Aseret Hadevarim, sobre o decálogo, sobre a questão do quarto mandamento, né? Que é um mandamento cerimonial e não moral. Explico ele no Novo Testamento e assim está muito bem explicado. Eu convido para você acessar sobre respostas apologéticas que está sobre o sábado, né? E a outra questão é o seguinte: vós convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra. A questão, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Filhinhos, obedecei aos vossos pais. Aqui são um texto aqui. E há outras questões aqui, a doutrina, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentais uns ao outro, não cobiçarás. Vamos ver aqui outra questão aqui. Com relação à questão do sábado, a gente pode pegar a questão de Êxodo 31 e 15, né? Que eu não me engano, que o sábado foi colocado como sinal entre Deus e Israel, assim como foi a circuncisão. A lei, que são 613 preceitos, ela se resume em 2 mandamentos.
que não estão no decálogo, não estão nos decálogos, os 2 principais mandamentos em Mateus 22, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo em Gálatas capítulo 5 fala que o fim da lei é o amor, a conclusão da lei é o amor em Cristo. E tanto a questão, onde que aparece amar a Deus, não está nos 10 mandamentos em Êxodo, está em Deuteronômio 6 e 4. Onde está o amor ao próximo? Não está nos 10 mandamentos, está em Levítico 19 e 18. Então existem mandamentos morais que não estão no decálogo. O decálogo ali só aparece como um sumário da lei. A lei é uma só, que tem 613 preceitos, né? 613 preceitos. Então aqui as doutrinas aqui, 12 vezes a advertência contra o adultério, 6 vezes a advertência contra o futuro, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça. Em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de se guardar o sábado. Não tem no Novo Testamento. Outra questão aqui de sábado e domingo. O sábado e domingo. No Novo Testamento ratifica que está escrito o antigo que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. A necessidade da encarnação de Cristo se constitui numa das mais evidentes provas da incapacidade do homem em cumprir a lei divina. Por isso, ele mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. O sábado realmente é um símbolo destinado à lembrança a Israel e à vinda do Messias. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Doutrina: Jesus violou e aboliu o sábado como dia obrigatório de descanso. Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus condena abertamente o cerimonialismo e revela sua autoridade divina sobre o sábado para cumpri-lo e aboli-lo ou mudá-lo. Outra questão, sentimento moral é a necessidade de se descansar um dia por semana. O apóstolo Paulo escreveu: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, né? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Que distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Está registrado em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Com relação, por que o domingo? Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16 e 9. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Manifestou 5 vezes no primeiro dia da semana, no domingo, e outra vez no domingo seguinte. João capítulo 20, versículo 13. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, o dia de domingo. Os cristãos nos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos capítulo 20, versículo de número 7, 1 Coríntios 16, foi no domingo. Ainda sobre o domingo como dia de festa semanal da igreja, veja o que escreveram alguns pais da igreja, Barnabé, de maneira que nós observamos o domingo com regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino Marte, mas o domingo é o dia que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana e Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou da morte. Inácio de Antioquia: todo aquele que ama Cristo celebra o dia do Senhor, consagrando a ressurreição de Cristo como principal de todos os dias. Não guardarão o sábado, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele e de sua morte. Que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor, o domingo. Dionísio de Corinto: hoje observamos o dia santo do Senhor em que lemos a sua carta, domingo. Vitorino: no dia do Senhor acudimos para tomar nosso pão com ações de graça, para que não se creia que observamos o sábado com os judeus, o qual mesmo o Senhor do sábado aboliu em seu corpo. Vamos voltar novamente à questão da citação de Vitorino. No dia do Senhor acudimos para tomar nosso pão com ações de graça, para que não se creia que observamos o sábado com o judeu, o qual Cristo mesmo, o Senhor do sábado, aboliu em seu corpo. Outra questão, o fundador, que pregou toda a questão lá, Charles Taze Russo, ele viu que tinha errado, voltou novamente para a igreja, pediu perdão e se reconciliou. Mas os demais
continuaram, né? Começou como Adventismo, de advento, de vinda de Cristo, né? Mas aí acrescentaram Adventismo do sétimo dia, a questão do sábado, foi acrescentada depois da visão da senhora Ellen Goldwhite. E assim fica, com todo respeito aos adventistas, mas pegando as doutrinas que está aí, a doutrina de fé, confissões que ele tem, declarações de fé, estamos analisando ela à luz da Bíblia e não concordamos com certas doutrinas, com certos posicionamentos teológicos e doutrinários da parte deles, e ficamos com a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, né? E temos a nossa chave hermenêutica, que é Cristo, a palavra viva. Já eu te agradeço, te convido para o próximo vídeo que eu quero gravar de Sede Zé Dizia, que é a Congregação Cristã no Brasil. Até mais, shalom e a paz do Senhor.